Olha, Fabi, eu não sei nem por onde começar, que hoje você está tão inspirada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Eu acho que você devia puxar um pouquinho e a gente vai emendando, porque você está ótima. Eu acho que hoje a terapia fez muito bem para você mesmo, né? Veio na hora Muito. certa. E como o Mário Quintana diz também, né? Que a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza, né? Esse momento Uhum. de luto é importante, Uhum. de Uhum. luto geral é importante, que faz a gente criar um novo olhar, né? Que a falta é importante. Então, gente, o que a gente quer falar? Hoje a gente quer falar, assim, o que é habitar a nossa própria pele. Eu estava falando para a Márcia que eu estava fazendo a leitura de dois caras que eu estou me apaixonando. O primeiro é Lacan, né? Que fala sobre o corpo foi feito para gozar, não é isso? Né, Márcia? Não sei, eu não Gozar estudei é para Lacan, ter. não. Eu sei muito pouco de Lacan. Eu É, não me meto nessa eu teoria. também não sei muita coisa, não. Eu tô falando que eu tô curiando aí nesses meus momentos de pesquisa, mas eu achei interessantíssimo quando ele aborda É incrível, ele é incrível. Incrível. sobre a importância do gozar, né? Gozar não só no aspecto sexual, não é isso, é sobre os prazeres, né? A importância de fazer tudo com prazer, que o prazer aumenta o nosso quê? O nosso potencial de ação, que é aquela coisa assim, eu faço aquilo com muito prazer, meu potencial de ação é aumentado e a gente consegue aí deslanchar melhor. E Freud, que vem com essa, que eu acho que é o mais difícil da gente olhar, né, sobre o estranhamento do corpo, que quanto mais íntimo, mais estranho. E como é difícil, né, ter essa compaixão por nós mesmos, se amar e não estranhar o que temos, não só como físico, mas o que temos lá dentro, o que sentimos, né? E às vezes ficamos nessa busca, aceitamos tudo que é colocado e quantas vezes a gente não se vê achando que a gente é uma massinha de modelar, né? E esquece que o corpo é extremamente transitório, né? Hoje a gente está de um jeito, amanhã a gente está de outro, e essa mudança. Você falou, você está falando do corpo e a gente está tão em sintonia, né, nesse aspecto que é o assunto que eu ando estudando sobre as marcas do corpo, aonde estão as nossas marcas, né, na vida, nossas emoções, tudo isso tá onde as marcas estão todas no corpo, né, são registradas no corpo, os nossos traumas, a nossa história. E aí, quando você fala da massinha do corpo, é bem bacana, né? Que para mim faz um super sentido a massinha do corpo que a gente vai formatando o corpo. E aí a gente vai falar, vou falar novamente, né? Que é assim, quando a gente fala de formatar o corpo, de criar forma no corpo, me faz lembrar muito da nossa necessidade de mudar, né? Mudar o corpo. Ah, porque eu tô com ruga, ah, porque meu cabelo tá branco, ah, porque eu tô com barriga, e a gente vai tentando modificar algo sem sentir, que é isso que você disse, né? Sobre o prazer do corpo. Então, quando a gente fala do prazer do corpo, de sentir a sua própria pele, né, de estar na sua própria pele, como você propõe, nós estamos falando exatamente do quê? Nós estamos falando, a gente precisa fazer um caminho de volta para sentir essa pele. E nós costumamos ter muito medo de sentir. E o que a gente faz? A gente cria um pensamento sobre o nosso sentimento. E o Eu fiz corpo esse cara sentir. Hoje a Márcia falou assim, sente, Fabiana, sente. Não, eu não quero sentir, eu odeio sentir isso. Eu não quero. Aí eu... Exatamente isso. E aí a gente fica, às vezes, né, a gente fica se queixando de uma coisa e na verdade é outra, né? Eu tenho uma amiga querida que a gente está fazendo uns caminhos aí e ela fala assim, mas em um determinado momento da minha vida eu não podia comprar, ou eu tinha que optar, né? Se eu comprava o bolo de chocolate ou se eu fazia outra coisa com dinheiro. E essa outra coisa com dinheiro era muito mais, quer dizer, naquele momento era muito mais responsável
comprar ou usar o dinheiro para outra coisa. E aí ela diz hoje assim, não, hoje eu me dou o bolo de chocolate, independente de qualquer coisa, que é o prazer de. Mas tem uma coisa que eu quero chegar, que é assim, quando a gente fala, por exemplo, ela dizia que ela não gostava mais de bolo de chocolate na época, porque ela não podia comer bolo de chocolate. E ela não podia, não, ela fez uma outra escolha. E aí, quantas vezes a gente fala que não gosta de uma coisa, que não gosta de alguém, que não quer fazer aquela coisa, e na verdade foi algo que nos tocou de tal forma no nosso corpo, que nós sentimos, que nós nos incomodamos, que a gente prefere não olhar mais para aquilo e dizemos, eu não gosto disso. Então, por exemplo, a gente fala de pessoas. Ah, eu não gosto da Fabiana, que a Fabiana. Aí você fica com, ah, não gosto da Fabiana, não gosto. E na verdade, você está olhando para a Fabiana e vendo outra pessoa. Ou pelo jeito dela, fisicamente dizendo, ou o temperamento, que te lembra outro alguém. E você nem percebe e fala, ah, não, eu não gosto de fazer, eu não vou fazer exercício, porque eu não gosto da Fabiana. E na verdade, nem é o exercício, nem é a Fabiana. É uma outra pessoa que te feriu e que você não quer olhar para isso. E você termina saindo, né, daquilo que você está sentindo de verdade e coloca em outro lugar. E isso é uma defesa, porque aquela pessoa te fez sofrer de alguma maneira. E aí você dá essa volta maluca. E falar para a gente sentir a nossa própria pele é algo bem delicado. Eu costumo dizer que assim, fazer exercício físico é um dos caminhos de volta. Então, quanto mais a gente se exercita sentindo cada movimento, né, mais você começa a sentir a vida, o prazer deste corpo, que às vezes está esquecido literalmente, que você às vezes não sente mais prazer no toque, que aquilo, né? Ah, eu não gosto muito de beijinho, de abraço, eu não gosto de frescura. Na verdade, às vezes essa pessoa adora beijo, abraço e tal, e que ela desaprendeu. Então eu lembro, por exemplo, quando o meu irmão nasceu, minha mãe era um pouco mais assim, não era muito de beijo, abraço, porque é assim que ela foi criada. E o meu irmão, ele tem esse negócio de beijo, abraço, o tempo inteiro. E aí, quando eu via, né, um pouco mais velha, e via a minha mãe aceitando o beijo, que no começo ela não aceitava esse beijo, esse abraço do meu irmão. E em um determinado momento, ela começa a aceitar. E aí fica mais flexível, né? A pessoa fica mais gostosinha. E isso tem a ver com o corpo que eu habito. Então, quantas vezes a gente deixa... não sei se é esse a linha do pensamento que você quer ir, você vai me trazendo de volta. O universo vai nos levando. Né? Então, quantas vezes nós ficamos mais flexíveis quando a gente se permite receber esse amor e receber esse carinho no corpo. E quanto é prazeroso um beijo de uma criança, um beijo do homem, um beijo da mulher que você ama, o abraço, né, que agora nós estamos bem carente disso. Então, essas pequenas coisas e tão grandiosas, né, faz diferença quando a gente não tem mais, quando a gente perdeu esse sentido de corpo. Por exemplo, quando muitas vezes a gente ouve, né, você faz exercício, a pessoa fala, não, nunca fiz. E aí, como ela se descobre através do exercício físico, né? Então, eu lembro de um paciente que ele estava muito, muito estressado. E aí eu sugeri ele ao exercício físico e ele falou, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho paciência e tal. Aí eu falei, você começa a caminhar, respire, vai prestando atenção no seu corpo e tal. E ele começou a caminhar. Depois de um certo tempo, ele começou a correr. E, assim, ele começou a se tornar uma outra pessoa completamente. Primeiro, o estresse zerou, assim, em pouco tempo. Zerou. Ele estava num ânimo de vida, de possibilidade, de criação, que eu ficava olhando, acho que eu vou começar a correr. E foi muito bonito o crescimento no sentido corporal, real. E ele falava, Márcia, você me falava dessa coisa de sentir o corpo, e para mim, eu acho que isso era tão vago que eu nem achei que eu ia sentir. Aí ele falava que ele sentia todo o corpo dele.
Quando ele corria, sentia o vento no rosto. Quando ele corria, o tempo dele começava a aumentar. Tanto é que hoje ele corre, né? Faz corridas e tal. E aí sim, ele foi fortalecer os músculos, foi aprender a ser realmente um atleta, que aí já é uma outra história, né? Mas o que a gente ganhou realmente, né, no processo terapêutico, mais exercício físico, foi assim, visível. Visível, visível. Ele era magro, tinha um porte, sempre teve um porte magro, mas o sorriso dele era uma coisa que é isso, né? E É é o tão louco. e fora, né? Era completo. Né? E é tão louco, né? É tão incrível a gente pensar na atividade física indiferente, né? O que torna? Existem também muitas pessoas que vão à prática de atividade física e perguntam logo no início: cadê esse prazer que eu não sinto? Você já deve ter ouvido, né? Que não chega. Cadê? Eu não estou sentindo o que essas pessoas estão sentindo. Eu estou fazendo por obrigação. E eu, Fabiana, sempre falei: vai por obrigação mesmo. Você não escova os dentes todo dia? Então, vai por obrigação mesmo. Até mesmo porque é uma forma que eu executo o exercício. Vai por obrigação mesmo. Vai porque tem que ser assim que logo, logo, uma hora a chave vira. Só que muitas vezes essa chave também se torna sacrificante, né? E a gente acaba, o que eu estava falando, empobrecendo o exercício. Só pensar eu quero um corpo tal, então eu vou correr porque eu quero um corpo tal. E aí você deixa de sentir o corpo no processo para chegada lá, que às vezes nunca chega por causa da sua ansiedade de chegar. E Aí aí, fica no mental, né? Ficou no mental, né? Exatamente. E aquela coisa, quem está me acompanhando na internet, eu estou com um projeto chamado Reprograme-se, Ame-se. Que é o quê? É pensar no degrau mesmo. Muitas vezes você fala, não estou sentindo, não está doendo tudo, eu quero ficar na cama, eu não aguento, eu não consigo sentir esse prazer, eu não consigo sentir, eu sinto meu corpo doer. Doer não é legal, porque a gente quer fugir da dor, né, Má? A gente sabe que a dor é um processo evolutivo. Isso não podemos tirar, a dor do coração. O músculo precisa. A dor do coração. Né? Todo mundo precisa passar. Mas muitas vezes já, já estamos tão, né, tão pressionados por tudo que se tá doendo, eu não vou fazer. Então, é começar com um degrauzinho. Comece, a OMS, ela defende que o quê? Se a pessoa tirar 30 minutinhos de atividade física, já vai fazer com que ela tenha uma vida mais ativa. Se você consegue ter consigo fazer 30. Faz 3 tempinhos de 10, nem que seja para ficar andando na escada, jogar uma bola com uma criança, 2 tempinhos de 15 durante o dia, porque ele já considera que você tem uma vida ativa. Se você conseguir mudar essa chavinha e manter a sua vida ativa, você vai dar uma subidinha no degrau. E essa subidinha não vai ser tão dolorida. Se você tem um estilo de vida ativo, consequentemente, o que o corpo vai pedindo? Vai pedindo mais, porque é algo gostoso. Então, fica mais fácil de você virar essa chavinha e fazer com mais amor com você, respeitar, né? É aquela coisa. Começar com uma dieta muito restritiva ou com um planejamento de treino muito intenso, ele vai fazer com que você chegue no resultado. Não estou criticando, mas se isso está te causando dor, eu não estou falando que isso é ruim, isso é muito bom, mas se isso te causa dor, não é legal. Hoje a gente está vendo aí a quantidade de pessoas com transtorno alimentar, é algo que eu também estou começando a dar uma olhada, né? Que tem a ver, opa, tô com dor, tô com fome do quê, né, Márcia? É aquilo que você falou, eu restringo o bolo de chocolate que vai me dar esse prazer do corpo, mas será que eu tenho que restringir realmente? Ou será que eu tenho que aprender a comer ele só para me dar aquele prazer? Eu não preciso comer uma barra de chocolate inteiro, só a sensação de sentir, pôr ele em cima da língua, sentir ele derreter pelo céu da minha boca, me deu até água na boca. Já, só o fato de pensar, é aprender mesmo. E como Deus é bom com a gente, né? Ele deu. Eu falei, né, gente? Me desculpa por falar sobre esse meu olhar, que fez com que a gente tenha pausa. E eu vejo tanta gente louca, eu preciso fazer curso tal, tal. Nossa, essa semana
precisava chorar a semana inteira. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana deitada na minha cama chorando. Que delícia! Porque o tempo não dava fazer isso. Eu tenho tempo para brigar com a minha filha, que está escrevendo feio no caderno, que não capricha no caderno. Que delícia tudo isso. Só que a nossa ansiedade, se não controlada, começa a virar um tumulto. É onde a gente entra dentro de crise e para de perceber esse corpo. E o corpo fica pesado, né, Márcia? Chega, Márcia do céu, tem um monstro aqui em cima das minhas costas. Tira isso de mim. Porque eu não percebo esse corpo. Eu não percebo esse corpo que dói porque eu tô deitada aqui arcada. Porque eu não percebo ele como um corpo vivo. E fazer exercício físico literalmente assim. Não é só a mente que pensa. O cérebro pensa também. É o que você falou. Às vezes, o seu cérebro não vai lembrar que você levou uma surra quando você tinha 3 meses de idade. Mas quando alguém fizer isso para você, você já vai... O seu corpo já vai ter um reflexo. É que nem quando a gente vai enfiar o dedo lá no fogo, né? Mal chega, a gente já tá tirando. Porque o músculo, o corpo, ele é pensante. E nesse tempo, o que a gente fez, né, Mar? A gente ficou pensando só aqui, ó, só a cabeça que pensa e esquecemos desse corpo. É onde vem as dores lombares, é onde vem alguns outros problemas. Falar isso amanhã. E é tão legal você falar, por exemplo, desse confinamento. É claro que a gente sabe de tudo que está acontecendo, da seriedade, né, de tudo que está acontecendo, mas é isso que a Fabiana falou, né? Quais são os ganhos que eu tenho tido, né, de pessoas que não tinham tempo de fazer exercício, estão fazendo, de estudar, de cuidar da família. E é importante que a gente olhe tudo isso também, né? E perceber que é o corpo que faz tudo isso. Essa proposta que você dá de 15 minutos de exercício, mesmo que seja só isso, mas não é só isso. Como a gente precisa cuidar de todas as nossas partes. Então, quando a gente fala de 15 minutos de corpo, que é para que você olhe, é tão pouco comparando ao dia inteiro que você vai viver. Então, 15 minutos de exercício te dá o gás para você começar um dia bem ou terminar o dia bem. E aí a Fabiana está falando de uma coisa que, assim, às vezes eu dou esse exemplo, né? A gente parece o Bob Esponja, que só temos no cabeção. E o cabeção, quando ele está muito, né, acelerado e só pensando, é sinal que a gente está realizando pouco, mas a gente tem a sensação que está fazendo muito. E não está. Na verdade, você está sobrecarregado. E não percebe que aquilo que você fazia em 8 horas, você não consegue mais fazer. Render. E aí aquilo, né? É o pensamento, é o sentimento. E o corpo não está alinhado. Então, hoje eu digo muito sobre... se você pensa demais, você sente de menos. Sentindo menos, você fica sem corpo. Então, como é que a gente fica alinhado o tempo inteiro? A gente não fica alinhado o tempo inteiro. A gente vai desconectando uma coisa de outra. Agora, a proposta da família, a minha proposta, é unir justamente todas as coisas e tentar se conectar. Porque aonde a gente se perde? Quando a gente se desconecta da nossa alma, quando a gente desconecta das coisas que a gente quer e do que a gente não quer. Porque é a história, né? Nós temos o lado bom, o lado ruim, branco, preto, o diabinho, o anjinho, tudo é essa dualidade. E a gente quer uma coisa só. Eu só quero bem, eu só quero dinheiro, eu não quero falta, eu não quero... Mas o tempo inteiro a gente precisa lidar com as duas coisas. Então, quando a Fabiana fala assim, olha, às vezes você vai fazer exercício e vai sentir dor. Você não vai sentir a dor a vida inteira. Mas você vai aprender a lidar o porquê. Talvez você tenha dor quando você faz um determinado exercício e que depois você tem um ganho com isso. Então, o esforço tem um resultado. E a gente está com medo do esforço, sendo que você, por exemplo, às vezes está com dor e se adaptou à dor. E eu acho que uma coisa que eu acho muito perigosa no ser humano é justamente isso. Quando a gente se adapta demais à dor. Você falou da dor lombar, né? Você falou, da dor lombar ou do ombro, ou seja, da onde está doendo. Então, quando a gente está falando de um corpo que dói, o que é? Falta de exercício? É emocional? É uma sobrecarga psíquica? É uma cobrança externa? O que está te fazendo? O que está te causando essa dor? E aí é o nosso convite.
quanto mais você se conhece, mais você vai se percebendo. Ah, então, eu estou indo na terapia, ok. Mas você também precisa do exercício físico. Olha, às vezes você não precisa nada disso. Você precisa descansar. Teu corpo, às vezes, precisa descansar, dormir direito, comer direito. Então, é um processo que vai te requerendo partes de você. E a gente fica se dividindo, como se a gente fosse um pedacinho só aqui ou só aqui. E nós somos um todo. E toda ação que a gente pratica reflete no todo. Não, então estou com dor de cabeça. Então a tua forma de pensar modifica, a sua postura corporal modifica, os seus sentimentos modificam. Então é isso, a gente desconsidera. Então você desconsidera essa dor de cabeça, por exemplo, e fica o dia inteiro irritada, por exemplo. Ah, mas eu já estou acostumada, é assim mesmo. Mas como assim é assim mesmo? Estou com dor de cabeça assim mesmo. Então, quando você percebe que você está com dor, aonde é o gatilho da tua dor? Por exemplo, as mulheres que mais comum ter dor de cabeça, quando começa a sua dor de cabeça? É por algo que você comeu? É algo que você se aborreceu? Então, são essas pequenas coisinhas que a gente vai detectando e se dando conta de si, que é o que a Fabi falou sobre a minha pele, aonde eu sou tocada, aonde me toca essa dor, aonde reflete essa dor. E a gente não pode se distrair tanto assim, quando a gente acostuma com a dor. É como o exemplo das mulheres que são, infelizmente, espancadas. Hoje eu tive a triste... tive que ouvir uma história desse tipo, né? Que a moça foi espancada logo que estava namorando com o rapaz, ela casou e continuou sendo espancada. Aí a gente olha e fala assim, mas ele era um doente e tal, mas ela também estava adoentada, tão adoentada que ela estava sofrendo emocionalmente, claro, e ela começou a sofrer fisicamente e continuou o processo, né? Então, é isso, aonde a nossa alma está tão sofrida ao ponto de aceitar algumas atitudes, né, daquilo que nos cerca, como um parceiro, uma parceira, como pais, e a gente vai deixando, né, vamos deixando levar, porque estamos desconectadas da nossa verdade, desconectadas do que nós estamos sentindo, do que é bom ou do que é ruim, que é essa dualidade que eu estou dizendo. Então você teria um casamento perfeito? Não é isso. É olhar as duas partes. O que você pode mudar quando algo está muito ruim e o que você pode mudar ou melhorar e o que você pode reconhecer também que está muito bom. Então, às vezes, quando a gente fala de dor, a gente também está falando de um corpo que não sente o que está bom. Que às vezes você está numa casa super confortável, você se alimenta perfeitamente e você não vê sentido em tudo isso e acha que é normal. Que tudo isso que você tem também está tranquilo. Isso todo mundo tem, até você tem essa ideia de que isso é algo que todo mundo tem. Então você também perde o sentido dessas pequenas coisas. Que é bacana ter uma casa limpa, que é bacana ter um parceiro, que é bacana ter um filho saudável. Você vai deixando de sentir, inclusive, as coisas boas que estão acontecendo com você. Então, a gente está falando de dor, mas a gente está falando de prazer. E quantas vezes a gente deixa de sentir prazer? Então, tem mulheres, por exemplo, que nunca chegaram ao orgasmo. Aí você fala, você gosta de sexo? Eu gosto de sexo. E aí, quando você vai investigar um pouco mais, essa mulher nunca chegou ao orgasmo. E ela também foi levando, porque ela gosta, ela sente uma sensação e tal, e é bom, e isso e aquilo, se sente amada. Mas ela também não foi para o outro lado e também se acostumou. E o contrário, são as mulheres que não sentem nada e todos os dias se deitam com seus homens. Então, a gente vai indo por uma falta de pele mesmo, de consideração do que é bom e do que é ruim. E é de novo, né? Não é só o ruim. Que entra o bom também. Nesse contexto que a gente estava falando um pouquinho atrás, sobre até mesmo que o corpo, aí a pessoa fica tão apegada em ter um corpo XYZ que ela acha que ela só vai ser feliz quando ela emagrecer, o marido dela só vai amá-la se ela continuar
com aquele corpo, que é aquilo que o atrai. E aí, na realidade, não estou falando para não buscar os seus objetivos, estou falando que precisa olhar para dentro, se só está pegado a isso. Porque o corpo é uma coisa transitória. Hoje eu estou aqui, eu posso descer ali na rua, levar sobre um acidente, perder as duas pernas. Não é pensando negativo, mas não só pensar nessa transição. Todo mundo está falando agora. Márcia, na quarentena você abre todo mundo falando, eu tô engordando, eu tô isso, eu tô aquilo. E qual o problema, gente? É acolher, é amar. Só que a gente fica pontuando. Nossa, eu ouvi mesmo. Nossa, é bom você fazer alguma coisa que está engordando. Quem é que vai querer treinar com uma professora gorda? E aí você para pensar. Sim, infelizmente temos. Aí o Marcos perguntou qual que é o maior trauma que a mulher carrega hoje em dia. Olha, os nossos traumas estão muito lá atrás, tá? A Márcia sempre fala das mulheres que passaram antepassado, que sofreram, que se abandonaram por causa dos seus parceiros. E eu falo, a gente está sofrendo, a gente carrega traumas até nesse momento que a gente precisa ter esse corpo para achar que vai ser amada, para achar que vai ser feliz. E aí você vê aquele mulherão, né, Márcia? Você fala, caramba, que mulherão. Tô falando de mim também. Você vê aquele mulherão e não se sente isso. Por quê? Fica muito preso só nesse físico, né? Só nesse... E você está falando uma coisa que sentir, né? é bem legal o que você está falando, né? Quando a gente, como as mulheres que fazem a cirurgia, e é isso mesmo, ninguém é contra isso, eu, se tivesse coragem, faria também. Mas vamos lá. Mas veja o exagero disso e a proposta disso. Então, quando a gente fala de uma mulher que ela precisa se cortar inteira, se modificar inteira para sentir-se amada, é o primeiro princípio, eu preciso me amar. Então, uma mulher que vai lá por exemplo, coloca o peito, tal, bonitinha, e se ela tá para se amar, é magnífico, o processo dela é tranquilo, porque ela vai ficar mais feliz mesmo, ela vai gostar disso, e é maravilhoso. Compensação, tem mulher, vou colocar o peito, vou colocar isso, vou fazer a bochecha, vou fazer o nariz, vou fazer o olho, e é infinito, e é o que eu disse, ela esqueceu de verdade de sentir-se, de sentir aquilo que ela tem de bom, que a Fabiana está falando, de perceber que ela é uma baita de uma mulher e que ela não precisa modificar nada para alguém amá-la. Porque jogar com uma cirurgia para que o outro venha te amar é um risco da decepção muito grande. Porque como é que você garante que alguém te ama por causa do seu peito? Como é que você se garante por causa da sua barriga, né? Isso não é... Parou aí, né, Fabi? Isso não é garantia de ninguém te amar. Então, tudo começa como você se vê, como você é capaz de se enxergar. E se pode melhorar, eu acho super apoio, mas toma cuidado com o exagero, né? Porque não tem nada de bom aí. E é isso, o belo É é sentir, aquilo que eu né? sinto. É aquilo que eu sinto. É o sentir. Opa, isso tá me dando a leveza e o potencial de ação de fazer tudo que eu quero. Eu preciso sentir se essa cirurgia vai me dar. Nossa, eu emagreci, fiz lá, coloquei meu peito tá durinho agora, não vai cair mais do sutiã, então eu vou sair correndo na praia, porque meu sonho é correr na praia sem nada. Tô dando exemplo. Só que a gente começa a ver cada vez mais mulheres se transformando e ficando robótica, porque tem medo de expor, porque ainda não se sente livre, não tem a própria liberdade. Então, é aquilo que a gente está falando, não é contra, eu preciso parar, sentir se aquilo me faz bem e se aquilo está me dando a liberdade que eu preciso ter. Então, o maior trauma que nós mulheres carregamos, Marcos, que eu acho que tem muito a ver com empoderamento feminino, que essa pressão estética, essa que é jogada na gente, é uma forma de calar a gente. A gente fica tão preocupado que a gente esquece da nossa maior liberdade, que é a liberdade de ser, que é a liberdade de sorrir, é a liberdade de, se quiser falar alto, vai falar, se é quietinha, vai ficar quietinha. Só que a gente vai falando, usar as pernas, não falar alto, ser discreta, né?
E aí esse padrão de beleza também é colocado de uma forma para calar a boca da mulher, né, Márcia? Ai, tô Muito. E empolgada. é tão. É. E você falou uma palavrinha mágica que eu acho bem assim legal, né? E alguém falou que escreveu aí que conhece pessoas que fazem procedimento e não ficam satisfeitas, porque é isso, né? A felicidade não está em algum lugar, ele está em você. Quando fala de corpo, então nem se fala, né? Porque é bem delicado. Agora, o que a Fabi falou, que eu acho legal comentar, é sobre a liberdade, que é a liberdade de ser você mesmo, ser você mesma. E É isso criar é intimidade com a pele. exatamente. Então, por exemplo, são as mulheres que têm a ousadia ou a liberdade de se tocar, de saber aonde sente prazer. É a mulher que ensina o homem a dar prazer para ela e ela tem a humildade de aprender a dar prazer para o outro, isso ou para a outra, né? Se for uma parceira no caso. Então, isso é tão lindo, mas só que a palavrinha mágica que a Fabi acabou de falar, né? Liberdade, porque muitas vezes nós estamos realmente presos ao passado, como a Fabi falou no conceito da constelação, que a gente traz, né, de gerações e gerações, um não prazer, ou essa mulher, esse corpo que de repente não pode se dar com a luz acesa, que não pode usar um biquíni, né, que não pode se desnudar. Desnudar de quê? De dentro ou de fora? E veja só como a gente se perde, às vezes, por uma questão social ou de uma questão cultural, né, de educação, ou quando você mesmo foi se largando, que é o nosso princípio da nossa conversa, em que momento você foi esquecendo do seu corpo e da delicadeza dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. E aí, quando a gente fala de liberdade, cadê a sua liberdade de ser você mesma, de ser magra, de ser gorda, de ser preta, de ser branca, sei lá, se agora tem umas coisas assim, é, é, do que você, com que você sente prazer, se é com homem, se é com mulher. Então, essas coisas, a gente tem que ter a liberdade, acho que a primeira liberdade é de ser você mesma, do jeito que você é. Aí sim, é mais fácil você achar um caminho que lhe dê mais satisfação quando você faz algum procedimento, quando você quer melhorar algo, porque assim não é, eu não quero mudar, eu quero melhorar. E aí é até mais suave de falar sobre isso, né? É até mais suave, como você falou do cabelo. Ah, eu quero pintar o cabelo de tal cor, aí eu quero... E isso é gostoso e é um prazer que começa desde o momento que você pensa até o momento que você executa. Então é o que eu falo da dança. A É, dança para você chegar no seu resultado. gente, e além de tudo, quando a Márcia fala sobre a dança, sobre o desejo de ser livre, a nossa liberdade, ela é a base de tudo. Como é o nome daquela palavrinha, Márcia? Me fugiu. Você sabe que eu adoro. Às vezes eu falo tanto uma palavra que ela foge da minha cabeça. Então é a palavra. Que eu falei. Hoje eu falei o dia inteiro sobre isso, que eu falei assim, é a coroa da do nosso pensar, é a coroa da nossa saúde mental. É o auto... O que é? O que é? Esqueci, Márcia. Tem que lembrar, tem que lembrar. E aí, o que acontece? Quando você se amar, que é muito fácil, que a gente sabe que falar é muito fácil, e que sentir é muito difícil, por isso que eu faço terapia. Hoje mesmo me perdi nessa falta de sentir, não é? Porque são tantas coisas. E essa falta, ela é importante, porque não percebemos. Você se sente abandonado numa pandemia, você fala, como assim essa pessoa me abandonou? Nessa época que eu mais precisava de colo. E, na realidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você se abandonou para o outro te abandonar, né? Que ninguém abandona ninguém. Boa aluna, hein? Boa aluna. Viu, né? Já estou repassando. E, na realidade, ainda tem a palavrinha que daqui a pouco eu vou lembrar. E é esse o cuidado. Ontem eu estava assistindo uma live do Padre Paulo, que também sou apaixonada, e perguntaram para ele o que
que a igreja dele é ecumênica e se ele passava por repressão e não sei o quê. E ele virou e falou assim, olha, gente, se eu passo por repressão é porque não estão querendo vir dialogar comigo, porque eu estou aberto ao diálogo. A falta de diálogo faz com que a gente perca a nossa liberdade. E eu sou uma pessoa livre. E eu estou aqui para dialogar. Só que não adianta o diálogo se eu não aceito quem eu sou, se eu não tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso começa a refletir lá nessas outras coisinhas. Você não tem essa liberdade de sentir o meu corpo livre, de fazer as opções que eu quero, que é estar bem dentro da sua pele, você não vai ter a liberdade de falar realmente o que você é. Então, preso, você não está livre no mundo que te dá o livre-arbítrio de fazer escolha em estar preso ou estar livre. Alguém está falando aqui, né, que o difícil é quando alguém diz, né, que você não está bem, alguém diz que como você está é bem legal. E tem a ver com isso, Fabi, que você fica preso a alguém que diga para você que você está lindo, que você é lindo. Então, se a gente pensar no aspecto do masculino, às vezes o masculino vê e não fala. Como é que a gente faz? Como é que a gente sabe se a gente está linda ou não? Se olhando no espelho, que é algo que eu sempre digo para as minhas pacientes. Se olhe no espelho, se enxergue. Porque como é que você, como a Fabi está falando, né? Como é que eu me amo? Como é que eu me aceito? Como é que eu me expando se eu nem sei o que eu sou? Se eu nem me enxerguei? De que maneira eu sou vista? E assim, tudo bem, cada um, o que eu penso e o que o outro pensa sobre mim, às vezes é bem diferente. Mas pode ser melhor. Mas pode ser melhor primeiro como você se vê. Então, por exemplo, quando a gente fala do envelhecimento, a mulher, né, ela fica muito nisso. E o envelhecimento se você aprendeu ao longo do caminho, se amar, se respeitar, quando você começa a envelhecer, você começa a ter valores. E, é claro, valores no seu corpo, principalmente, que é o autocuidado. Mas você começa a ter princípios de quem você se tornou, a valor mesmo, né? E a liberdade, que é aquela coisa, a gente falou da dança, né? Que são as mulheres que começam, se aposentam e tal, vão para a dança, vão para uma academia. Isso é maravilhoso, que aí ela começa a perceber que ela tem corpo e é lindo esse encontro, né? Eu tenho a oportunidade de receber algumas mulheres acima dos 60 anos, que os filhos cresceram, foram para a vida, e chegam aqui, ai, Márcia, eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que eu falo para elas é, vá dançar, vai reencontrar esse corpo. E aí, quando elas vão para a dança e voltam, é assim, é uma redescoberta tão bonita de ver, que é novamente o corpo. É esse redescobrir. E ser bondosas ou bondosos consigo quando a gente fala de se descobrir a cada momento. De verdade. E hoje eu estou aqui, daqui um mês, daqui um ano, eu vou estar redescobrindo outra coisa sobre si. E é tão lindo isso. A gente não pode desistir de nós, da nossa verdade, do nosso corpo, do nosso sentimento, da nossa religião, que é o que a Fabi está falando, né? Estou livre para fazer uma conversa. Gente, quanto é maravilhoso quando a gente se abre para ouvir e para se ouvir nessa conversa, porque não é uma expectativa de cobrança. Gol, 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 gol! Lembrei! Autoestima! O que acontece com a autoestima? Muito legal quem falou. Gente, eu tenho uma mãe maravilhosa. Eu falo que ela é maravilhosa porque ela me prepara para a guerra. Ela é muito crítica comigo. E às vezes eu me vejo errando, porque tudo que ela foi crítica comigo, eu não quero ser com a minha filha. E aí eu falo, caramba, como eu tô fazendo uma criança fraca? Por quê? Porque você não é o que sua mãe diz. Você não é o que seu namorado diz. E aí, quando você cria essa liberdade dentro de você, você não, simplesmente conseguindo saber o que realmente te faz bem debaixo dessa pele, é escutar o seu euzinho lá dentro, né? E é muito legal. A minha tia está falando aqui que ela tem 60 anos e sente como 30. E essa é uma mágica que nós mulheres temos hoje. Nós não aparentamos mais a idade que temos. Então, uma mulher de 50 anos cheia de vitalidade, uma mulher de 60 anos cheia de vitalidade. Então, não tem mais isso, porque as mulheres não têm mais cara.
E o Marco, tem outros homens sim olhando aí, olha aí, aparecendo aí para você. Então, então, e a gente não tem mais cara, isso é um privilégio para as mulheres, né? Porque se a gente. Isso, porque se a gente não se der conta, hoje, uma mulher, né? Eu falo por mim, que você não tem mais a idade que você, quer dizer, você não aparenta mais a idade que você tem, você tem mais vida. Você tem mais vida. Então, por exemplo, eu tenho 50 anos. E aí? 50 anos. E agora? Tenho 13. E agora? E agora eu posso fazer o que eu quiser. Com 50, com 60, enquanto eu tenho vitalidade, enquanto eu tenho disposição, eu tenho saúde, a gente pode criar e fazer qualquer coisa. E não é a idade, como muitas pessoas, às vezes eu vejo uma paciente dizendo, alguns pacientes, por exemplo, que com 30 anos não fizeram uma faculdade, dizem assim, mas eu estou velho. Imagina, nem com 30, nem 40, nem com 50, nem com 60. E essa vida, como a Fabiana falou da liberdade, é uma palavra bem forte, né? É a liberdade de você fazer o que você quiser, sem esse tabu de idade. Sem que tem a ver com autoestima, gente, é a palavra. Eu falei que autoestima é a coroa da saúde mental. E aí é muito difícil, porque todo mundo fala, Fabiana, você, cadê sua autoestima? Você tá só... Né? A gente escutamos muito isso. Só que a autoestima é um exercício do dia a dia. É um exercício de você tomar aquela água, cair e fazer... E aqui você está sendo acariciado por algo que não teve a mudança do homem. Ela percorreu vários lugares até cair na sua pele. E quantas vezes tomamos banho automático, né? E perdemos. A autoestima é um exercício de todo o dia. A autoestima é olhar para você, falar: nossa, que perna bonita que eu tenho. A barriga tá grande, mas que boca bonita que eu tenho. Nossa, que mulher forte que eu sou. Nossa, como eu me dou carinho, como eu dou carinho para o outro. E aí é um exercício do dia a dia, que consequentemente vai acarretar na sua aparência. Você não vai ter medo. Eu falo que como é legal quando o pessoal começa a fazer atividade física. A Márcia pegava muito no meu pé, porque eu sofria muito com os alunos que vinham fazer matrícula e não voltavam mais. E eu nunca me esqueço de uma coisa que ela fala: Fá, tem gente que precisa estar matriculado. Faz parte do processo dela. Ela está matriculando, ela está começando a querer fazer algo dela. E você não pode se culpar por isso. Você não pode, porque aquilo muito me afetava. E aí, não só o fato que são pequenos exercícios que você vai fazendo, mas sem se perder de você, sem se abandonar, né? Sem aquela história de antes de você querer ter, você aprender a ser, que é tão difícil, é um exercício de todo dia. Você falou uma coisa tão profunda que é essa história da água, do banho, Fabiana. Que é assim, a história da autoestima que a gente vai fazer assim. É isso, a gente tem a idade que a gente sente, e essa autoestima, e essa que é o sentir, quando a Fabiana fala dessa água que cai, que vem da fonte, que vem, né, faz todo um caminho para chegar até você, que é o sentir e é o agradecimento pelo simples, que é muito valoroso quando a gente fala de tomar um banho. E o quanto é bacana quando a gente fala, vou tomar um banho, lavar o cabelo e ficar veste uma roupinha fresquinha. E isso, às vezes, é tão fundamental para você sentir-se bem. Então, é o que eu falei anteriormente, né? Que às vezes você fazer algo tão simples para você pode fazer a diferença no seu dia. Então, nós não precisamos de muito, nós precisamos de si. E quanto mais você tem a si, mais você vai ter um mundo, que é essa que é a questão. A aceitação de ser você mesmo é um caminho da vida toda. E esse caminho da vida toda começa agora, nessa nossa conversa, que eu espero que possa estar colaborando de alguma forma para que a gente possa se olhar um pouco mais carinho, com mais cuidado. Eu acho que é um bom caminho, né?
Ai, é que eu viajei agora. Nossa, busca Fabiana. Lembrei de Einstein. Einstein fala, né? Escolha entre. Se tiver que escolher entre o amor e o mundo, nunca escolha o mundo, escolha o amor. E às vezes a gente pensa o amor como algo tão afora, e na realidade não. O amor começa com essa coisa de amar, amar, de perceber que não estamos só, estamos sempre. Se você foi abandonada, é porque você se abandonou, você deixou de. Ai, gente, tá aí, ó, ganhei outra Então, sessão eu vou de dizer graça. o seguinte, para todas as mulheres e para todos os homens. O primeiro princípio é você começar a ter coragem de ser você. A segundo é assim, ninguém está atrasado no tempo para recomeçar. E ninguém pode ser abandonado antes de você mesmo. Então, recomece a resgatar a sua alegria, a sua vontade. Se você não sabe se cuidar, comece nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Quando a gente fala do corpo, a gente está falando do elemento que vai te fazer, que vai te conduzir a algum lugar. Mas tudo é importante, seu pensamento, seu sentimento, seu corpo, é um conjunto. E estar aqui hoje é um sentimento de gratidão, a Fabiana que fez esse convite, a saber daquelas pessoas que vão nos ouvir, que de alguma forma a gente quer jogar uma sementinha do bem para que seja espalhado em todos os cantos, tá ao contrário, não dá para ver. Que seja... Vai falei, é verdade, eu não sei escrever ao contrário. Então, e que a gente possa espalhar mais amor para si próprio, para as pessoas que estão em volta, e que a gente possa brevemente poder dar os abraços, voltar para o estúdio da Fabi, para suar e sentir esse corpo que a gente tem que agradecer todos os dias que a gente tem um do jeito Primeiro dia de aula, eu vou fazer o que eu sonho. Vou enfiar todo mundo nesse lugar, vou fazer todo mundo dançar do seu jeito. Muito bom. Porque, gente, a importância. Aqui eu tinha escrito, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler e vocês fingem que estão entendendo, entendeu? Tá escrito assim, reprograme-se, que é reprogramar, não é? Quando o seu computador dá problema, você não tem que reprogramar ele, tudo, né, no celular. E aí é o recomeçar, reprograme-se, ame-se na hora que você... Isso tem a ver, faça o exercício, tenha uma vida mais ativa, mas busque sempre ser amoroso com você mesmo. Hoje então, nesse momento, a gente precisa se movimentar. Porque movimento é vida e vida é movimento. Uma onda vem atrás da outra. Para se tornar uma pessoa de uma idade, mas parecendo outra, se movimente. O cérebro muitas vezes vai falar, ai, tô velho, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Mas se você sai para dançar, você dá um blackout no seu cérebro. Por que você dá um blackout no seu cérebro que faz para fazer exercício físico? Porque o teu corpo tá mandando informação pro teu cérebro. Nossa, se movimenta! Nossa, mas o seu cérebro tá falando que você é um monte, que você não aguenta. Então, por quê? O corpo e a mente, eles querem ser congruentes. E aí é onde a gente conecta todo mundo e cria uma grande forma de ser feliz, sem se sacrificar. O sacrifício não vai se tornar mais difícil, né? Falei tudo. Vota em mim. Fabi, um grande beijo, obrigada pela oportunidade. Gente, obrigada também pela paciência de nos ouvir. Grande beijo.